Esse é mais um episódio do GCD Saúde. Muito obrigada pela sua companhia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar de um assunto hoje que envolve muito mito, tem algumas verdades nessas informações, né? E para trazer esses detalhes para a gente, eu converso então com a farmacêutica da farmácia Guembala, Fernanda Kuhlmiller. A Fernanda, ela tem especialização em farmácia clínica e atenção farmacêutica, atua na área há mais de 15 anos, tem especialização também em estética. Que bom te receber, Fernanda. Muito bem-vinda, viu? Obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui, ser convidada, né, para participar desse programa, desse podcast. Fiquei muito feliz com o convite e pensei em algo que realmente fosse ser significativo e instigante a quem estivesse nos ouvindo. Ô, Fernanda, analgésico, pomada, xarope, todo mundo tem isso em casa, né? Todo mundo tem um cantinho lá reservado para farmacinha familiar, tem aquele espacinho, né? Mas tem uma pergunta que eu imagino que tu deves receber todos os dias no balcão, lá no teu trabalho. E aí, o genérico, serve ou não serve? Tem o mesmo efeito que o referência? Não tem. E aí, isso é mito ou é verdade? Essa é bem clássica, né, Cris? A gente escuta isso diariamente. Hoje, a gente sabe que os medicamentos genéricos, eles são, sim, medicamentos que têm a mesma segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos referência. Então, pode, sim, fazer o tratamento com um medicamento genérico que vai fazer o mesmo efeito que o original, referência, como você chamar. Desde 1999, a gente tem a lei dos genéricos, né? Então, que nos ampara e nos garante essa segurança toda, garantida por testes também de biodisponibilidade, bioequivalência. Então, é bem seguro mesmo, pode ficar tranquilo. E com certeza você vai acabar economizando na hora da compra dessas medicações. Eu ia até comentar contigo, as pessoas às vezes ficam descrentes de funcionar o remédio ou não pelo valor, né? Pela diferença do valor se comparado com referência. Exatamente. Tem alguns medicamentos que dá bastante diferença, porque, na verdade, o laboratório que patenteou, ele teve que investir muito, né, em ciência para descobrir a medicação, investir também em marketing, divulgação, e depois que cai a patente, acaba ficando muito mais fácil, mais barato essa mão de obra, né? Então, não tem nada a ver essa questão comparar porque é bem mais barato, não vai fazer efeito. A gente tem, como exemplo clássico, o nosso SUS, que libera muitos medicamentos, a maior parte são genéricos. Então, se não funcionasse, a gente teria muitas pessoas aí, né, sem o devido tratamento e muito mal. Vamos lá. Outro tema que eu separei aqui pra gente conversar, que a gente trocou uma ideia, né, com relação... Vida de mãe tem muito disso. Vou me colocar agora nesse lugar. Andar descalço, tem alguma associação com a pessoa ficar gripada, ficar doente? Mito. Essa é uma associação que as pessoas fazem, porque geralmente no inverno e no frio as pessoas tendem a ficar mais gripadas, né, e resfriadas. O fato do frio e andar descalço por si só não causa isso. Só que no inverno a gente tende a ficar em ambientes mais fechados, mais próximos um dos outros. E como é que funciona a questão das infecções respiratórias? São por vírus a maior parte. E como é que é essa transmissão? Através do contato com as gotículas, que são por espirro e tosse. E quando a gente está num ambiente mais fechado, mais próximo, esse contato, ele é muito mais fácil. Então, por isso é comum no inverno, né, o aumento da incidência de gripes e resfriados. Tem estudos que dizem que alguns vírus também, devido à sua estrutura, eles têm maior tempo de vida durante o inverno, tá? E aí entra também a questão do sistema imunológico, né? No inverno, nem sempre a gente tá com a nossa imunidade a todo vapor. E o próprio tempo mais seco e o frio do inverno, ele faz com que o nosso sistema imunológico tenha mais dificuldade de combater os vírus. Isso também é comprovado já. Então é só desculpa de mãe, não poder andar descalço, não não pode, é uma desculpinha que a gente usa, porque a piazada não é fácil, né? Não é fácil. Mas não tem relação específica, somente isso não. Pode deixar eles aproveitar aí um pouquinho mais, no verão, né? Acalmem o coração, viu? Não é isso que vai deixar a criança gripada em casa. Ô, Nanda, outra dúvida.
Produtos naturais. Porque o produto é natural, porque tem um princípio ativo de algo natural, ele não faz ele não tem problemas, eu posso consumir ele por conta, como é que é? O famoso se é natural, não faz mal. E aí? Esse é um grande erro também, tá, Cris? Não é porque ele é natural que não vai fazer mal. Tem muitas medicações naturais que sim podem trazer sérios malefícios, interações medicamentosas até, quando utilizado em conjunto com outras medicações. E eu até trouxe aqui alguns exemplos para citar para vocês, bem clássicos. O ginkgo biloba é um que é bastante utilizado. A gente vê pela população idosa para problemas de memória, problemas do labirinto. E quando utilizado em conjunto com medicamentos anticoagulantes, ele pode causar um aumento do tempo de sangramento. Isso é muito sério. Muitos idosos fazem uso de anticoagulantes. O ASzinho que toma todo dia no almoço. Então é muito importante, assim, estar sempre conversando com o profissional farmacêutico, com o próprio médico. O uso da alcachofra não é legal se fazer junto com diuréticos. Pessoas que têm problema de hipertensão utilizam diuréticos no tratamento e muitas vezes nem sabem que estão fazendo uso de um diurético, porque os diuréticos são utilizados para hipertensão também. Então, às vezes, já usam um diurético e aí quer usar também a alcachofra. Então, você pode estar fazendo aí um aumento de perda de cálcio, de potássio e prejudicando o tratamento também. Outro que eu separei é a castanha da Índia, utilizada para circulação. Então, muitas pessoas também fazem o uso dessa planta, né, em cápsula, temos na farmácia também, que também, em conjunto com os anticoagulantes e alguns anti-inflamatórios, como é o caso do ibuprofeno, que também é muito utilizado livremente, pode aumentar o tempo de sangramento. Então, é muito importante estar atento, sempre conversar com o seu profissional de saúde de confiança, né? O seu médico ou o seu farmacêutico. Converse, porque às vezes a gente acha que é tão simples. É natural, não vai fazer mal. Até uma simples vitamina, os polivitamínicos também interagem, sim, com algumas medicações. Então, é muito importante sempre ter essa conversa, ter esse relacionamento bem aberto. Ou seja, pode fazer mal, sim, se mal combinado com outros medicamentos. Pode fazer mal, sim. Fernanda, outra dúvida, e é bem comum essa também em casa. Vou tomar meu remedinho, chegou o horário, chegou o momento, vou lá e vou tomar com suco, com leite, e é isso, pode ou não pode? O ideal é que a gente tome os medicamentos sempre com um copo de água, Cris. Isso acontece porque sucos, refrigerante, o próprio café, vinho, eles podem interagir, potencializando ou diminuindo o efeito do medicamento. Então, o melhor líquido opte sempre pela água. E muito importante ter um líquido, que às vezes eu observo na farmácia, assim, o povo chega, me dá um comprimidinho aqui pra dor de cabeça, já quero tomar já. Sim, eu pego um copinho com água ali pra ti. Não, já engoli. E isso faz muito mal também, né? Porque o comprimido, ele tem que passar de uma maneira tranquila, que deslize, né? A água, ela ajuda, né, a levar o comprimido pro estômago e tal. E pode acabar fazendo até feridas no esôfago e tal, e machucando mesmo. Então, é muito importante não partir, não mastigar os comprimidos também. Não pode mastigar? Não pode mastigar comprimidos, não. Existem alguns que são de liberação prolongada, que eles precisam realmente ser absorvidos no intestino, então eles passam intactos pelo estômago também. Então, é muito importante e muito comum isso acontecer, né? Nossa. Essa questão de mastigar. E até aquela conversa meio bem de casa mesmo, assim, de mastiga pra fazer um efeito mais rápido. Isso, não, totalmente errônea essa afirmação, Cris. Chocada. Fernanda, e aí eu queria saber de ti também, com relação a outro medicamento, que quando o médico indica na receita, a pessoa já se arrepia, né? O corticoide. É fato? Ele engorda mesmo? Então, isso é verdadeiro. Puxa vida. É verdade, Cris. O que acontece é que o corticoide, ele faz uma redistribuição da gordura corporal. É a famosa síndrome de Cushing, que a gente chama. Onde faz com que acumule a camada adiposa em regiões como face, atrás do pescoço. E também ocorre aumento de líquidos, então onde acontece muito edema, né? E pode até ocorrer aumento da fome,
aumentando assim o peso. Só que, claro, que isso é dose dependente. Então, eu gosto de sempre deixar isso bem claro, porque as pessoas realmente têm pânico, né? Pavor, né? O médico prescreveu o corticoide. Ai, não, nem me dá isso aí, então, que eu não vou fazer. É muito relativo, tá, Cris? Porque, assim, é muito improvável que se você fizer o tratamento com corticoide de uma semana, que é o que normalmente os médicos prescrevem para as doenças mais comuns, né? Você vai sentir esses sintomas. Só que aí sim, realmente tem patologias que exigem um uso mais prolongado do corticoide, que aí a gente observa, sim, esses sintomas bem nitidamente. Mas esses tratamentos mais prolongados também são sempre com acompanhamento médico, né? Que são medicamentos que podem trazer sérios riscos, né? A longo prazo. Então, para pacientes bem específicos, sim, pode gerar um aumento de peso em função do acompanhamento com corticoide. Isso mesmo, a longo prazo, né? E dependendo da dose também, tá? Uhum. Muito importante a dose. Outra dúvida bem comum é sobre os diclofenacos, né, Fernanda? Tem o potássico, tem o sódico, tem gente que diz que um é para garganta, que o outro é para as articulações. Tem diferença mesmo de um e outro? Como é que é? Mito, Cris. Mito, e esse é um mito grande que eu vejo que acontece, assim, até na prática, assim, entre os colegas e profissionais. Diclofenaco sódico é para articulação e o diclofenaco potássico é para garganta. Não tem nada a ver, tá? Os dois, eles agem exatamente da mesma maneira, eles têm as mesmas indicações. O que muda ali é a questão da absorção. O diclofenaco sódico, ele tem uma absorção mais lenta, e o diclofenaco potássico, ela é uma liberação normal. Mas, clinicamente, na prática, isso não vai interferir na eficácia do tratamento. Então, pode sim usar. Até porque o efeito anti-inflamatório não vem do sódico nem do potássico. Vem do próprio diclofenaco. Ele que tem o poder anti-inflamatório. Então, não existe essa questão, não. É mito. Então, eu tive recomendação, tem um, tem outro em casa, não precisa ter medo. Mesma indicação, os dois. Tô com dor no pescoço, dor nas costas. Meu vizinho tomou um remédio que foi, tira e queda. E aí, ele serve pra mim também? Então, Cris, nem sempre, tá? Essa afirmação eu costumo dizer que às vezes tá bem errada. Por quê? É sempre importante a gente passar por um profissional para se ter um diagnóstico correto, né? Esse profissional é o médico, claro. É o médico que faz o diagnóstico. E tem muitas doenças que elas se confundem com os sintomas, né? Então, às vezes, eu tô com uma dor de cabeça, tô com náusea, mas eu não tenho a mesma doença que o meu vizinho tem. E outro detalhe muito importante é a questão ambiental influencia muito, estilo de vida, os medicamentos que a pessoa vem fazendo uso. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado na hora que a gente vai fazer um tratamento, na escolha do tratamento, né, para esse paciente. Então, eu costumo dizer que essa informação é mito. É perigosa. Exatamente. Outra coisa, uma dúvida que eu tenho, viu, Fernanda? Vamos lá, acabou o prazo de validade do meu remédio. Encerrei meu tratamento, fiz o acompanhamento com ele, e aí o que eu faço? Eu posso descartar no lixo? É um lixo reciclado? É um lixo... Qual é a orientação que a gente tem com relação a isso? Então, Cris, os medicamentos vencidos, eles não devem ser jogados no lixo comum, tá? Isso deve ser bem difundido, bem divulgado até, porque as pessoas não têm ainda essa consciência. Eu vejo que às vezes o pessoal vai na farmácia até e nos pergunta, né? Vai até a farmácia nos procurar para saber aonde que pode estar deixando essas medicações. Na farmácia a gente faz esse descarte, mas aqui no município eu sei que no Verdão eles têm esses pontos de coleta e eu acho que até nos postos de saúde, se eu não me engano. Valeria a pena a gente dar uma revisada nisso. Mas sempre bom descartar, fazer o descarte correto, né? E a questão do medicamento, quando acabou o tratamento... às vezes ele não tá vencido também, né, Cris? Uhum. Então, bem bacana também, a gente pode estar levando no Verdão mesmo, lá na policlínica, às vezes outra pessoa pode estar aproveitando essa medicação para também não jogar fora um medicamento que às vezes tá, né, em boas condições de uso, ainda tá dentro do prazo de validade, mas você não vai mais precisar. Porque é importante também ressaltar que nem sempre a gente tem as caixinhas
na farmácia com a quantidade correta de medicamentos para o seu tratamento. Porque às vezes varia muito de pessoa para pessoa. Uhum. Então, às vezes, realmente vai sobrar. E se sobrar, não tem problema. Não quer dizer que você tem que tomar até acabar também, tá? Mas é importante saber o que fazer com essa medicação. Então, é bacana também se você tiver em casa, uma medicação que não vai mais utilizar, e estiver querendo fazer uma doação, pode estar levando também ali na policlínica ou no SUS. Que para alguém vai ser bem útil, né? Exatamente. E aí, vamos lá, a gente foi do ponto de que acabou a validade, ou de que sobrou medicamento. Mas às vezes, e eu acho que é bem comum também, a pessoa só tá se sentindo melhor. O médico deu tratamento ali para 15 dias, 10 dias, tomei no terceiro, oxa, tô me sentindo bem, tô nova. Uhum. E aí, preciso continuar tomando? Depende muito, porque tem alguns medicamentos, por exemplo, os analgésicos, que você não precisa fazer um tratamento com analgésico. Às vezes, se você tá com uma dor de cabeça, com uma dor de dente, você vai tomar um analgésico, passou a dor, não voltou mais, beleza. Não Pontual, né? Exatamente, é pontual. Não vai precisar continuar com a medicação se o teu problema já resolveu. Mas tem alguns casos, como nos antibióticos, por exemplo, que eu gosto muito de falar, é muito importante seguir rigorosamente o tratamento médico, a prescrição médica, porque a gente vê que vem acontecendo muitos casos de resistência bacteriana. E é por conta disso, por conta de, né, muitas vezes, tá se sentindo melhor e interrompe o tratamento. E aí, numa próxima vez que você vai precisar dessa medicação, ela já não, teu organismo já não responde tão bem. Tá? Então, nesses casos, não é aconselhado parar, não. Você faz o tratamento certinho, principalmente no caso de antibióticos. E essa resistência à bactéria vem até do ponto de que muita gente usa, né, Fernanda, o antibiótico de forma inadequada. Tá com gripe, tá com resfriado, recorre ao antibiótico. Isso mesmo, Cris. Eu consigo ver isso, assim, bem nítido. Que quando eu comecei a trabalhar em farmácia, não era ainda obrigada a retenção de receita médica para os antibióticos. Então, era muito comum, assim, gripe, começou com o nariz escorrendo, amoxicilina, azitromicina. Era demais, assim, sabe? E agora até faz um bom tempo já que a gente só pode vender mesmo os medicamentos antibióticos com a prescrição médica. Isso tem ajudado muito, mas ainda assim, hoje em dia, aparece gente na farmácia assim, não tem uma amoxicilina porque minha gripe só cura com amoxicilina. E é muito errado isso, porque os antibióticos, eles tratam infecções por bactérias, né? Gripes e resfriados são infecções normalmente por vírus. O que pode acontecer, e acontece também, é uma infecção secundária. Uhum. Você tá com gripe, um resfriado, isso evolui para uma otite bacteriana, uma amidalite bacteriana, e aí sim a gente entra com antibiótico. Mas se não, não há necessidade. Até porque existem também, e é bem comum, até os 2 anos também, amidalites virais. Então, tudo deve ser muito bem avaliado pelo médico, né, Cris? E não adianta, né? Deu gripe, vai ter que esperar o ciclo do vírus encerrar, né? Os sintomas vão modificando, são o quê? Uns 7 dias, 10 dias, né? Isso mesmo. E aí só depois a pessoa vai se sentir melhor, nova, pronta para a próxima, né? Exatamente. Analgésico, antitérmico, antialérgico para coriza, né? Congestão nasal. Mas não se tem muito o que fazer. Repouso, hidratar, tomar bastante líquido. Fernanda, para a gente encerrar então, né, nossa conversa, nosso bate-papo, o farmacêutico profissional que está aí super disponível, de livre acesso para a população, de um trabalho imprescindível, importante, no momento em que as pessoas costumam estar fragilizadas, precisam de um apoio, se sentem doentes, enfim, tem esse suporte muito próximo, né? Sim, Cris. Hoje, o farmacêutico é o profissional responsável, ele deve estar presente, né? Em tempo integral nas farmácias. Então, é um profissional realmente de fácil acesso para a população no geral. A gente sabe que muitas vezes a saúde pública não dá conta. Então, é um profissional que está ali, um profissional da saúde que pode muitas vezes lhe orientar, lhe ajudar na adesão ao tratamento, né? E muitas vezes pouco explorado. Então, a minha
dica, minha ressalva de hoje é que você realmente aproveite esse serviço, que é gratuito e que as farmácias trazem. Procure o farmacêutico. Vá até uma farmácia e converse com o farmacêutico. Olha, eu tomo isso aqui. Será que tá legal? Comecei a tomar tal medicamento e senti tal coisa. Então, assim, é sempre muito importante relatar isso. Essa troca é muito importante, Cris. Fernanda, te agradeço muito, viu, pelas informações, por estar aqui conosco. Queres deixar aí como as pessoas podem localizar as redes sociais das farmácias Guembala, os contatos, o WhatsApp, enfim, como localizar na internet? A gente tem 3 lojas aqui em Rio do Sul, né? Eu acho que o povo já conhece. Guembala é uma farmácia de bastante tradição. O nosso telefone para contato é o 3521-1734. Esse mesmo telefone é o WhatsApp, 3521-1734. Temos a nossa manipulação também na Guembala do Calçadão, que é muito forte. Eu vou deixar o telefone também, que é o 3521-1167, também o nosso telefone e o WhatsApp. Nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Farmácias Guembala. Isso aí. É fácil de encontrar, né? Não tem. E eu trabalho na 24 horas, né, gente? Então eu tô lá a todo momento. É isso, então. A gente conversou neste episódio de GCD Saúde com a Fernanda Kuhl-Miller, trazendo informações, desmistificando muita informação pra gente sobre o uso de medicamentos. Enfim, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio.